Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Como o pastor André bem falou, estamos no mês da família, expondo sobre a família da aliança, como relacioná-la à cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria começar essa exposição te perguntando algo. Você já parou para agradecer ao Senhor pelo fato de fazermos parte da família da aliança? Meu irmão, isso é grandioso. Louvado seja o nome do nosso Senhor, porque podemos olhar para a nossa família e dizer: fazemos parte da família da aliança. O nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na eternidade, fez um pacto, uma aliança, que nós chamamos de pacto da redenção. O Deus Pai, ele determinou que o Deus Filho seria o cabeça, o redentor dos eleitos. Jesus Cristo, Deus Filho, determinou que ele apresentaria a si mesmo como fiador dos eleitos. E o Deus Espírito Santo, ele determinou que revelaria o Filho, que ele revelaria Jesus Cristo e sua salvação para os eleitos. Esse pacto da redenção, meu irmão, minha irmã, tem relação direta com os outros pactos que vemos nas Sagradas Escrituras, com o pacto das obras, com o pacto da graça, com a nova aliança. Aliás, podemos chamar tudo isso de pacto da graça. Nós fazemos parte do pacto da graça, que foi feito na eternidade pelo nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossas famílias fazem parte desse pacto. E aí nós olhamos para nós mesmos, muitas vezes, olhamos para as nossas famílias, e aí vemos problemas e pensamos: mas a minha família, Senhor, faz parte desse pacto tão maravilhoso desde a eternidade. Minha família tem tantos problemas. Sim, meu irmão, mas esse pacto nunca foi por merecimento nosso. Esse pacto sempre foi pela graça do Senhor. Se olharmos na história da revelação, na Bíblia, ao longo da história, as famílias pactuais, nós vamos ver famílias que tiveram diversos problemas. Se abrimos nossa Bíblia logo no livro de Gênesis, vemos a história da primeira família. Adão e Eva pecaram, foram os primeiros a pecar. Na família de Adão e Eva, teve um assassinato. Depois disso, nosso Deus olhou para a terra e viu o povo em pecado e resolveu por fim a raça humana, exceto a família de Noé. O Senhor achou graça na família de Noé. Depois do dilúvio, depois de a água ter baixado, Noé pecou. Noé se embriagou, dormiu despido. O que falar de Abraão e Sara, que tiveram uma grande promessa de ter uma nação? E eles tentaram dar um jeitinho na promessa do Senhor. Sara, estéril, olhou para Abraão e pensou: será que essa promessa não vai ser cumprida a partir de Agar? Nessa mesma família, Abraão, quando esteve no Egito, entregou sua esposa praticamente de mão beijada para o faraó e o harém do faraó. Meus irmãos, uma família do pacto. Jacó enganou seu pai Isaque para receber a bênção destinada a Esaú. O que falar de José, que foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito? E o rei Davi, aquele que tem um coração segundo o Senhor, ele cometeu pecado com Batseba. Se olharmos para a família de Davi, vamos ver diversos problemas com seus filhos. Até incesto teve na família de Davi. Que problemas, né, meus irmãos?
A palavra do Senhor não nos esconde, de forma alguma, os problemas que temos e que vemos nas famílias ao longo da história. Eu espero que esse tipo de problema não seja recorrente nas nossas famílias. Mas nossas famílias, elas não são famílias que não têm problema algum. Mas mesmo assim, o nosso Deus fez um pacto. E nós fazemos parte desse pacto, não por nosso merecimento, mas porque esse pacto sempre foi pela graça do Senhor. A grande questão, meu querido irmão, minha querida irmã, não é se nós cometemos erros eventuais na nossa família durante a nossa vida. O problema é se esse erro, esses problemas, se esses pecados, eles se tornam normalidade. Eu queria fazer um exemplo. Eu sei que a gente está no período de Copa do Mundo, mas eu vou dar um exemplo de Olimpíada. Nas Olimpíadas a gente tem aquela corrida por barreiras, né? Então, sei lá, 400 metros por barreiras. Imagine que aquelas barreiras são o pecado. Eventualmente o corredor, ele se atrapalha, derruba alguma barreira antes de chegar no final. Mas imagine só, se ao longo daqueles 400 metros, ele derruba, se atrapalha, cai em todas as barreiras. Será que é assim a nossa vida com relação ao pecado? Se isso acontece no nosso seio familiar, isso deve ser repensado. Hoje nós vamos expor um texto que é bastante conhecido, tenho certeza de todos os irmãos, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, entre o verso número 16 e o verso de número 26. Estamos trabalhando na mensagem, na temática Lar e a Cruz, a Família da Aliança. A nossa mensagem de hoje pela manhã tem como título: O fruto do Espírito na família da aliança. Mas antes de fazer a leitura da palavra do Senhor, e eu já peço que os amados irmãos permaneçam com suas Bíblias abertas, eu gostaria de contextualizar brevemente essa carta para que faça um pouco de mais sentido na hora que comecemos a expor o texto das Sagradas Escrituras. Essa carta, como eu falei anteriormente, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo às igrejas na região da Galácia, onde hoje é a Turquia. Então você vai para a Turquia, lá tem Ponte Gálata, Praça Gálata, era lá na região da Turquia. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para a igreja de Icônio, Listra e Derbe. Ele havia fundado a igreja, ele havia pregado o evangelho de forma fiel para as igrejas localizadas na Galácia. Mas, como sempre acontecia, falsos mestres adentravam as igrejas. E esses falsos mestres, eles traziam não uma mensagem que a salvação não era através de Jesus Cristo, mas eles traziam uma mensagem que era Jesus Cristo mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa eram os rituais judaicos, circuncisão, algumas dietas, algumas festas, como a da lua nova, por exemplo. Mas o apóstolo Paulo, ele não havia ensinado isso aos Gálatas. A salvação nunca é por merecimento ou justiça nossa, não é algo que eu devo fazer para ser salvo, mas a salvação é pela graça do nosso Senhor. Até por isso, se você for comparar a carta aos Gálatas com outras cartas, você vai notar que você vai ver que o apóstolo Paulo, ele está aparentemente mais até bravo do que nas outras cartas. Porque ele diz até assim, se um anjo do céu vier pregar um evangelho diferente deste que eu preguei para vocês, que seja anátema. As cerimônias e as obras não salvam ninguém, não pode justificar ninguém. A salvação é apenas pela graça, pela fé em Cristo, pela leitura das Sagradas Escrituras. A carta aos Gálatas, ela pode ser dividida em algumas partes. O início, Paulo, ele fala
da sua autoridade apostólica, depois ele fala da justificação pela fé, fala de Cristo, e no finalzinho da carta, que é onde a gente está, no penúltimo capítulo, ele fala da liberdade e a obra do Espírito Santo para a nossa santificação. E aí finalmente chegamos ao texto. Vamos fazer a leitura do texto, Gálatas 5, dos versos de número 16 ao 26. Eu farei a leitura na edição, na Nova Almeida atualizada. Lembrando que o título da nossa mensagem é O Fruto do Espírito na Família da Aliança. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus justificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, Pai de amor, diante da Tua palavra, nos colocamos novamente, Senhor, aos Teus pés, para que o Teu Santo Espírito flua a partir da pregação da Tua palavra e encontre morada nos nossos corações, que possamos ter a nossa mente e o nosso coração moldado pelas Sagradas Escrituras. Edifica a Tua igreja, Senhor, e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, irei dividir essa mensagem da manhã de hoje em 3 pontos. A primeira é a luta interna que cada cristão tem. E nós já vimos qual é a luta, acabamos de ler o texto: o Espírito e as obras da carne. A segunda parte, nós vamos ver como essa luta ela é evidenciada nas nossas ações e dentro do nosso meio familiar. E por fim, no terceiro ponto, nós teremos o consolo para o cristão, para a nossa família, na obra do nosso Senhor, o Senhor nosso Deus. Eu queria, antes de expor verso a verso, de fazer algumas perguntas, obviamente retóricas, para que a gente possa pensar em algumas coisas. Estas realidades que foram lidas na passagem que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, elas existem nos nossos lares. As nossas atitudes no lar, elas são mais relacionadas às obras da carne ou ao fruto do Espírito? Como tenho agido em diversas circunstâncias no dia a dia com a minha família? Eu não falo isso apenas para o marido, a esposa, como o marido age com a esposa com o marido, mas o filho com a mãe, o filho com o pai, com os irmãos, com os tios. Essa é uma pergunta para todos nós. Essa é uma pergunta para todos nós. Vamos à primeira parte? A primeira parte ela está concentrada nos versos 16
a 18. Se você olhar, meu irmão, no verso 16, nós já temos uma promessa. Se fizermos tal coisa, se vivemos de uma determinada maneira, jamais teremos outra coisa. Qual é a promessa? A promessa é: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui para entender é saber o que o apóstolo Paulo está falando aqui com relação ao que é espírito e o que é desejo da carne. A primeira coisa é o que não é. Muita gente olha para esse texto e pensa que espírito é algo espiritual, é alguma coisa da minha alma, enquanto que a carne é o meu corpo. Então eu tenho que me ligar às coisas espirituais e o que é carne deixar para lá. Não, meus irmãos. O espírito, se vocês olharem nas traduções que vocês têm aí, está escrito inclusive com letra maiúscula. O espírito é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor. Então Paulo, ele está exortando a igreja para que a igreja viva no Espírito do Senhor. Meus irmãos, o caminho do Espírito Santo de Deus é um caminho de liberdade, é um caminho de amor, como o próprio apóstolo Paulo já havia falado no início desse capítulo 5. E carne, a palavra no original utilizada é sarx. E essa palavra utilizada, muitas vezes, ela é traduzida como natureza humana. Se você ler sua Bíblia substituindo carne por natureza humana, fará sentido, um sentido maravilhoso. Olha só, digo porém o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da natureza humana. Ele está se referindo ao pecado, ao coração pecaminoso, ou como F.F. Bruce disse, a parte ou aspecto do nosso coração que ainda não foi completamente renovado pelo Espírito Santo de Deus. Sarx é a natureza humana, carne é a natureza humana, carne é a natureza que nos dominava completamente antes de sermos convertidos ao nosso Senhor Jesus. E o Espírito Santo começar a habitar em nós e, enfim, começarmos a ter uma nova natureza. Então, já no primeiro verso, no verso 16, nós vemos dois lados: o Espírito e a carne. O Espírito que adora, que anseia, que glorifica a Cristo, que mostra a Cristo, que faz com que entendamos a palavra do Senhor, e a carne que glorifica outras coisas, que adora outras coisas, pessoas criadas e até a nós mesmos. Mas não nos esqueçamos da promessa. Isso é o que é carne e isso é o que é espírito. É o Espírito de Deus e a carne é a nossa natureza pecaminosa. Mas a promessa do nosso Senhor é: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Se você olhar no verso 17, Paulo vai dizer o seguinte: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. A primeira coisa é que nós vemos o apóstolo Paulo falando para o povo crente, para o povo cristão. No cristão, o Espírito luta contra a carne e a carne luta contra o Espírito. Eles são opostos. E no decorrer do versículo, no final ele diz: eles são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Então não existe acordo entre a carne e o Espírito. Não existe acordo entre eles. Onde é que está o livre-arbítrio aí? Se eu sigo o Espírito, eu sigo o Espírito. O Espírito vive em mim. Se não, é a carne. Não tem meio termo. Ou é carne ou é Espírito. Claro que essa é uma luta que o ser humano vive aqui na terra, antes da volta do nosso Senhor Jesus. A gente pode inclusive fazer um paralelo a essa passagem, a carne e o Espírito dentro de nós cristãos, com o que Paulo falou em 3 capítulos da carta que ele escreveu à igreja de Roma. Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8. Ele fala sobre a santificação nesses 3 capítulos. No primeiro capítulo, no capítulo 6, ele fala que iremos alcançar
a maturidade, vamos alcançar a perfeição, ser maduros. E aí, para que a gente não ache que eu vou ser perfeito, santificado, não vou cometer pecado, no capítulo 7, ele fala das dificuldades que o cristão tem. E no capítulo 8, ele vai dizer que o Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades. Se vemos esse versículo tão rico do capítulo 5 de Gálatas, que acabei de falar, que é a luta da carne e o espírito vive no ser humano, no cristão, aí a gente vai lá para Romanos, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler para os irmãos a passagem que está em Romanos 7, entre os versos 19 e 24, olha o que o apóstolo Paulo disse que ele vivia: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a gente não pode esquecer, a pessoa nascida de novo vive com essa batalha interna. Ela vive com desejos pecaminosos ou desejos divinos pelo Espírito Santo. O verso 18, ele vai dizer o seguinte: mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então o Espírito é oposto ao estar debaixo da lei. Meus irmãos, nós só somos guiados pelo Espírito se formos salvos em Cristo Jesus. Só é guiado pelo Espírito aquele que foi justificado. Só é guiado pelo Espírito aquele que foi adotado. Só é guiado pelo Espírito aquele que vive em processo de santificação. Aquele que faz parte de uma nova nação. Aquele que faz parte de uma nova família. A família da aliança. E este não pode ser condenado pela lei. Este vive pela graça. Se somos guiados pelo Espírito, nós não estamos debaixo da lei. Com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a conclusão da sua obra redentora, a era da lei foi substituída, meus irmãos, pela era do Espírito. Estar debaixo da lei não oferece nenhuma proteção contra os desejos da carne. O que nos oferece proteção, a única segurança que temos é se formos guiados pelo Espírito e se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A lei, ela não nos condena. Timothy Keller, ele faz uma comparação interessante e um paralelo entre os versos 16 e o verso 18. Mantenha a sua Bíblia aberta e olhe esses dois versos. Eu combinei com o pastor André que se alguém não fechasse a Bíblia, iam ter alguns choques elétricos nas cadeiras, então deixe sua Bíblia aberta. Verso 16 diz que vivam no Espírito. Verso 18 diz, sejam guiados pelo Espírito. É um paralelo. O final do verso 16 diz, vocês não satisfarão os desejos da carne. O verso 18 diz, vocês não estão debaixo da lei. Vivam no Espírito, sejam guiados pelo Espírito. O desejo da carne não vai ser satisfeito e não seremos condenados pela lei. Tim Keller diz que a carne é tudo aquilo no nosso interior que deseja a salvação pelos nossos próprios meios, que é exatamente o que o apóstolo estava combatendo aos Gálatas. O coração, debaixo da lei, ele rejeita o dom gratuito da salvação em Cristo. Ele procura uma autossalvação, porque o coração não tem confiança na graça e na bondade de Deus. Que a nossa vida não seja dessa forma. Que sejamos guiados pelo Espírito e que vivamos no Espírito Santo de Deus. Eu queria fazer uma pausa e retomar uma pergunta que eu fiz no começo da exposição. Quem é que vence no nosso dia a dia?
sarx, a carne, ou o espírito? Quem é que vence na nossa relação com os nossos familiares? A carne ou o espírito? Quando somos contrariados, quando preciso demonstrar amor, quando passo por uma provação, carne ou espírito? Tenho exercido perdão, como eu, tendo sido perdoado pelos meus pecados, pelo sacrifício de Cristo na cruz, como cantamos essa manhã, não perdoo meu pai, a minha mãe, meu esposo, a minha esposa. E na nossa família maior? Que família maior é essa? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele estava escrevendo para uma igreja composta de judeus e gentios. E ele disse para os gentios o seguinte: vocês agora fazem parte conosco, vocês não são peregrinos, vocês agora são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus. Então, quando falo de família, isso também se aplica a nós, como igreja do Senhor. Quem tem prevalecido? A carne ou o espírito nas nossas relações? Vamos para a segunda parte? A segunda parte, ela tem como subtítulo: como que esta luta entre carne e espírito, ela é evidenciada nas nossas ações. E agora nós vamos ficar entre os versos 19 e o verso de número 23. E vamos iniciar como que a carne opera, ou como a sarx opera. Quais são as obras da carne? O verso 19, ele começa a citar quais são as obras. Eu vou ler novamente, olhe comigo. As obras são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias e coisas semelhantes a estas. Muitos teólogos, eles dividem essas obras da carne em três principais categorias. E eu vou fazer essa divisão nessa manhã também. A primeira divisão são as obras da carne relacionadas a coisas de cunho sexual. Quais são elas? Imoralidade, impureza, libertinagem, orgias e bebedeiras, que está lá no final da lista, mas eles também são relacionados a obras sexuais, porque era isso que era feito no Império Romano. A segunda categoria está relacionada à idolatria, a própria palavra idolatria, e também feitiçarias. E a outra, ela tem a ver com os relacionamentos, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas. A consequência, meus irmãos, de viver nessas obras, ela está bem clara no final do verso de número 21. O apóstolo Paulo disse o seguinte: que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essa lista, ela é uma lista que pode ser entendida por todo mundo, até quem não é cristão. Em Romanos 1,18, Paulo diz que até quem não é crente sabe o que é certo e o que é errado. Outras listas como essas, elas podem ser encontradas em outras passagens nas Sagradas Escrituras, em Colossenses, outras em Romanos, Efésios, enfim. A ideia central de termos essas listas presentes nas Sagradas Escrituras é basicamente por conta de duas coisas. A primeira é para mostrar que este padrão errado, esse padrão pecaminoso, ele não deve ser o padrão do povo de Deus. Esse padrão, ele não deve ser o padrão da família da aliança. Em segundo lugar, mostrar tanto para as nossas famílias, como para a igreja, o quanto deste mundo ainda vive no nosso meio. Eu vou falar de novo. Primeiro ponto, mostrar que esse não deve ser o padrão do povo de Deus nas nossas famílias. Segundo, mostrar para as nossas famílias e para a nossa igreja o quanto que ainda de pecado ou quanto do mundo ainda está no nosso meio.
Eu não vou passar tempo aqui explicando o que são esses pecados da primeira categoria, que são os pecados da categoria que eu coloquei aqui como pecados sexuais, que é imoralidade sexual, que está relacionado a ter relações proibidas, desvios sexuais, impureza, libertinagem, orgias e bebedeiras. Creio que qualquer um, em qualquer lugar do mundo, vai entender que essas coisas são completamente abomináveis nas famílias, e principalmente na família da graça. Com relação à idolatria, meus irmãos, muitas vezes, e Paulo usa duas palavras, né, idolatria e feitiçaria, muitas vezes nós, quando vemos essa palavra idolatria, já pensamos em estátuas, em ídolos, adoração a ídolos. Isso é verdade. Mas muitas vezes nós esquecemos que existem outras coisas que colocamos como ídolos na nossa vida. Paulo, em Colossenses 3,15, disse o seguinte, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ele diz, imoralidade sexual, que ele falou aqui também. Ele fala impureza, paixões, maus desejos e diz avareza. E ele chama a avareza de idolatria. O amor ao dinheiro também é idolatria. Temos outras coisas que podem ser consideradas idolatrias na nossa vida. Os nossos bens, o nosso lazer, até a nossa família. E nós mesmos nos idolatramos muitas vezes. Paulo continua e fala de feitiçaria. Essa palavra feitiçaria no original é farmaqueia, que é de onde se origina a nossa palavra farmácia. Interessante, né? Essa palavra é utilizada aqui porque faziam magias e misturavam substâncias para cultuar outros deuses. Por isso que Paulo está falando. Isso não pode, de maneira nenhuma, estar na presença, no convívio da família da aliança. As obras da carne, elas não têm nada com o Espírito do Senhor. Eu posso ir na igreja num domingo, cantar, orar, ouvir a palavra, aí na segunda-feira de manhã eu vou ver o horóscopo para os meus filhos e minha família. Meus irmãos, eu não vou nem falar de outras práticas, mas o óleo, ele não se mistura com a carne, com a água. O Espírito não se mistura com a carne. E aí chegamos à lista que eu chamei de listas de relacionamento, que começa no versículo de número 20. E facilmente podemos ver problemas ou elencar problemas de relacionamento por diversas vezes nas famílias. Eu queria parar no primeiro da lista, que é inimizade. E aí te fazer uma pergunta. Seja sincero no seu coração. Será que você já teve em algum momento inimizade na sua casa, com algum parente ou na igreja, por conta de política? Meu irmão, a gente está num ano de eleição. A minha oração é que essa obra da carne, ela não esteja dentro da nossa família e muito menos dentro da igreja do Senhor, que é uma extensão da nossa família. As inimizades, elas podem surgir por diversos motivos. Quer um exemplo? Motivo religioso. Será que tem alguém na nossa família que não professa a mesma fé que nós professamos? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Qual é a nossa relação diante disso? Qual é a nossa ação diante disso? Isso não pode ser um motivo de inimizade. Eu não estou falando que por conta disso nós tenhamos que concordar e aceitar a fé daquela pessoa. Mas isso não é um motivo para sermos inimigos dela. Se nós pararmos por alguns minutos, nós vamos ter diversos exemplos de como podemos ter inimizades dentro da nossa casa. Mas não é normal, meus irmãos, que uma família cristã, ele viva nesse contexto de problemas de relacionamento. O apóstolo, ele é muito enfático, depois que ele termina essa lista dura.
Ele diz no final do verso 21, os que praticam essas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. A gente sabe que somos salvos pela graça. Não é por não praticar essas coisas que seremos salvos, mas com certeza, praticando elas e vivendo nessa prática, nós não herdaremos o reino dos céus. O apóstolo Paulo, ele fala pela primeira vez de reino de Deus na carta aos Gálatas desse momento. E ele fala com relação ao futuro. Ele está falando do futuro do cristão. O futuro do cristão é esse, é não cometer isso, e aí vai herdar o reino dos céus. Quem comete isso, não herdará de forma alguma o reino do céu. O Espírito de Deus está presente conosco, é a primeira parcela do que vai vir no futuro para nós crentes. Nós herdaremos o reino de Deus. Mas aqueles que praticam tais coisas, o apóstolo é enfático, elas não herdarão o reino de Deus. Eu queria parar aqui e a gente pensar em uma coisa rápida. Nós vimos um conjunto de obras da carne, obras relacionadas à sexualidade, à idolatria, a relacionamentos, e elas estão juntas, né? Eu separei em categorias na exposição, mas elas estão juntas na sequência, nos versículos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tende a condenar quem comete um pecado sexual e às vezes esconder para debaixo do tapete quem tem problemas de relacionamento. O apóstolo Paulo, ele não passou a mão na cabeça de ninguém, meu irmão. Ele disse que aqueles que cometem estas coisas da lista não herdarão o reino de Deus. Então esse é um fato que acontece, uma parte da briga entre as obras da carne e o fruto do Espírito que pode acontecer dentro de um cristão. Mas vamos ao fruto? Às vezes a gente fica muito triste com as obras da carne, né? É para nos entristecer mesmo. Mas vamos ver o fruto. É interessante que não são frutos do Espírito. Eu estava me lembrando com Suene essa semana em casa uma música que Laurinha cantava e cantou até ontem com a gente. Dizia que o fruto do Espírito é uma tangerina. Porque a gente vê 9 classificações. Olha o verso, 9 categorias. Olha o verso 22. O verso 22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 coisas. Então, associaram isso a uma tangerina, uma laranja cravo e os bagos da laranja cravo. Eu já vi gente dizendo que o fruto do Espírito era uma romã. Porque uma romã você abre e tem os baguinhos da romã. Interessante, né? Mas muitos teólogos vão dizer que o fruto do Espírito é o amor. E o amor é o primeiro da lista. O amor é o que Paulo fala na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 13. Todos os outros, as outras características que estão relacionadas a partir do verso 22, elas são relacionadas com o amor. A alegria se relaciona com o amor, a paz com o amor, longanimidade com o amor, benignidade com o amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio com o amor. Mas a pergunta que vem é que Paulo diz: o fruto do Espírito. Então de quem é esse fruto? Esse fruto é meu? Esse fruto é seu? Não, o fruto é do Espírito. Às vezes nós nos achamos muito bonzinhos. Não é possível que eu não tenha nada de bom. Não abra sua Bíblia em Romanos, eu vou ler o que Paulo fala como é o coração do homem. Romanos 3, de 10 a 18. Preste bem atenção. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus
diante dos seus olhos. Esse é o coração do homem. Se mesmo depois de tudo isso, a gente ainda acha que tem um pouquinho de coisa boa dentro da gente por nós mesmos, eu vou falar 2 exemplos que o C.S. Lewis, ele dá no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz que certa vez um adolescente e um jovem queria sair, eu não me recordo se era com a namorada, com os amigos, para ir para o cinema, um sábado à noite. E aí ele chega no pai e diz: pai, me empresta o carro para eu sair hoje à noite com a galera. E aí o pai diz: meu filho, a chave do carro está aqui, hoje à noite ela é sua, se você lavar o carro, hoje à tarde. O dia passa, ele vai fazer outras coisas, anoitece, ele toma seu banho, se arruma, e aí ele chega: pai, chegou a hora, cadê a chave? O pai: a chave está aqui, mas você não lavou o carro, você não vai. E aí ele enche o seu coração de ira e vai lavar o carro. E pronto, pai, lavei o carro, tome a chave, pode ir. Ele fez uma boa ação? Fez. Como era que estava o coração dele para fazer essa boa ação? Cheio de amor para lavar o carro do seu pai? Outro exemplo interessante que no mesmo livro C.S. Lewis dá é quando ele diz o seguinte: uma pessoa estava no seu trabalho e aí teve um problema, uma pessoa chegou e reagiu a alguma coisa no trabalho de uma maneira grosseira, e aí essa pessoa rebateu. E aí a pessoa crente foi para casa, rapaz, pensando naquilo que tinha acontecido. E aí foi orar no final do dia: ah, Senhor, perdão, porque eu agi daquela forma. Se eu soubesse que a pessoa ia me tratar daquela forma, eu não teria feito aquilo, não teria agido de uma maneira grosseira. Mas, meu irmão, aquela pessoa, mesmo tendo agido de uma maneira branda, o que ela não fez, não vai tirar a pessoa com raiva que tinha dentro dela, que estava pronta para dar um coice em qualquer um, a qualquer momento. Não, isso não muda o coração, a nossa atitude exterior ela não vai mudar, né? Nós entendemos, nós reformados entendemos que nosso coração, ele é totalmente depravado. O fruto, ele é do Espírito, e o fruto é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3, porém, o maior deles é o amor. Temos, então, 8 características do amor. Eu não vou parar para explicar o que é alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade. Eu queria utilizar o que o Timothy Keller falou a respeito do fruto do Espírito. Ele deu 4 características para que a gente entenda porque é fruto. A primeira característica é porque o seu crescimento é gradual. Então é fruto e não são frutos, é um fruto porque o crescimento dele é gradual. E o exemplo é, veja uma laranja crescendo. Você não está passeando lá e tem o pé de laranja, aí você olha, nasceu uma laranja? Não, não é assim. O crescimento da laranja é gradual. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que não é uma fruta, mas eu tenho certeza que você mandou seu filho fazer, o seu neto, pegou um copinho, botou um algodão, botou um feijãozinho dentro, esperou para nascer o pé de feijão e depois nascer um feijãozinho. O crescimento é gradual. O crescimento do fruto do Espírito é gradual. Quando nós nos vemos em alguma situação e aí a nossa reação é uma reação diferente, aí você para e pensa: meu Deus, se isso tivesse acontecido há um tempo atrás, a minha reação não é essa. Sabe? Não seria essa, seria grosseira, não teria longanimidade. Sabe por quê? Porque isso é o fruto do Espírito se desenvolvendo na sua vida, no seu dia a dia e com a sua família. A segunda coisa que o Keller fala é que o crescimento do fruto do Espírito ele é inevitável. Se o fruto está numa árvore saudável, ele vai crescer. Meu irmão, se o Espírito Santo habita em nós, algo natural é o fruto do Espírito começar a aparecer na nossa vida. Agora, se não tem fruto aparecendo nas nossas vidas,
não tem Espírito Santo vivendo conosco. O fruto do Espírito, terceiro ponto, ele tem raízes internas. E o exemplo é uma macieira. Você passa, vê uma maçã bem bonita, aquela planta está saudável. Tente pegar aquela planta e colocar numa planta, a maçã, e colocar numa planta que está morrendo. Não tem lógica. Não tem lógica. O fruto tem raízes internas. E aí nós temos que ter cuidado para não confundir dom com fruto do Espírito. Se olharmos a vida de Judas, do rei Saul, eles foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus diz: pelo fruto conhecereis, e não pelos dons conhecereis. E por fim, o crescimento ele é simétrico. Nós temos um fruto e diversas características, 8 características. Jonathan Edwards, ele disse que existe uma concatenação das graças no cristianismo, ou seja, o fruto do Espírito ele não cresce sem as outras partes. O amor ele cresce, mas ele cresce com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, bondade, todos eles crescem juntos. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nós estamos aplicando essa mensagem à nossa família, à família da aliança. Por isso eu faço uma pergunta: o fruto, ele pode ser demonstrado ou vivido em isolamento? A resposta a essa pergunta é um sonoro não. Como é que eu vou amar? Como é que eu vou me alegrar? Como é que eu vou ter vou ter longanimidade? Como é que eu vou ser manso? Como é que eu vou dominar, ter um domínio próprio? Como é que eu vou reagir de uma maneira adequada e não agressiva, se não seja com o outro? Eu não posso ter o fruto do Espírito em isolamento. Inclusive o N.T. Wright, ele usa esse texto do fruto do Espírito para trabalhar com os desigrejados. Como é que você vai viver sozinho? Você não vai viver sozinho para ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito se vive em comunidade. E a família é um ótimo lugar para você amar o outro, ter paz com o outro, ser manso com o outro. O apóstolo ele encerra o verso 23, depois do fruto do Espírito, dizendo: contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque não há condenação diante dessas coisas. Porque esse fruto não é nosso. Porque esse fruto é do Espírito de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Chegamos ao terceiro ponto da exposição, que é o consolo para o cristão na obra de Deus em nós. Eu vou ler de novo os 3 últimos versículos que dizem assim, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Meus irmãos, hoje pela manhã já cantamos sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue que correu no Calvário. Cristo morreu por nós. Louvado seja Deus. Mas olha o que diz o versículo 24. Fala de crucificação. Pela crucificação de Cristo nós somos salvos, mas a crucificação de Cristo serve para algo mais, para a nossa vida ainda aqui na terra. Olha o que diz o verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Nós temos a promessa da salvação. Nós estamos salvos em Cristo. Mas Cristo também morreu na cruz para nos livrar do pecado aqui na terra, enquanto vivemos no nosso processo de santificação. Não esqueça disso, meu irmão. Louvado seja Deus, porque Deus morreu para nos dar salvação. Mas Cristo também morreu para que nós consigamos vencer o pecado no nosso dia a dia. E consigamos vencer o pecado dentro das nossas famílias. No verso 25 o apóstolo diz: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Andar no Espírito é a manifestação externa, em ações e em palavras, do viver no Espírito. É como se eu dissesse: viver no Espírito é a raiz e andar pelo Espírito é o fruto. É como eu demonstro no meu dia a dia, com a minha família, que eu ando no Espírito. E o texto termina, meu irmão,
dizendo o seguinte: não nos deixemos possuir de vanglória. A vanglória não tem nada a ver com o espírito. Provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, se você vive do espírito, não se vanglorie não, tá? Porque se você começa a se vangloriar, é a obra da carne que está aparecendo novamente, e não o fruto do espírito. Não tem inveja do fruto do espírito do seu irmãozinho. Vamos encerrar com algumas aplicações. Eu queria trazer algumas coisas para a gente pensar. Lembra da corrida de obstáculos que eu falei no início da exposição? Compare a corrida de obstáculos com o tempo que temos passado com os nossos familiares. Como é que esse tempo tem sido vivido? O que tem predominado? Eu já perguntei isso hoje. São todos os obstáculos derrubados? São apenas alguns obstáculos derrubados? Em outras palavras, quem domina o relacionamento nosso com os nossos familiares? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Vimos que o ser humano, mesmo convertido, ele tem essa guerra interior entre a carne e o Espírito. Será que temos realmente essa guerra? Quando essa guerra vai acabar? Meu irmão, se a gente acha que não vive essa guerra, tem duas opções. Ou você já morreu e está no céu, ou então Cristo já voltou e a gente está vivendo novos céus e nova terra, e eu não percebi isso ainda. Então essas duas opções, elas estão equivocadas, né? Essa guerra, ela existe. Mas se essa guerra, ela não existe, talvez o Espírito Santo não habite em nós. Olhemos para os nossos familiares. Olhemos para os nossos filhos. Temos visto o fruto do Espírito nos nossos filhos? Temos visto o fruto do Espírito nas esposas, nos maridos, tios, tias, sobrinhos, enfim. Meu irmão, pregue a palavra do Senhor. Pregue a palavra do Senhor, porque é a palavra do Senhor que transforma, segundo a vontade do Senhor. Não deixe que o seu filho só ouça a palavra de Deus de domingo em domingo aqui na igreja, pela manhã ou pela noite, que é uma bênção o departamento infantil. Mas pregue, aproveite o momento que você está com o seu filho no carro, levando para a escola, e você às vezes coloca uma musiquinha lá para distrair o seu filho. Fale do Evangelho, pregue a palavra do Senhor. O desejo do nosso coração é que a gente possa olhar para os nossos filhos e eles serem pessoas que são salvas e sabem disso. Não como 4 categorias que o R.C. Sproul fez no seu livro falando sobre a certeza da salvação. Ele diz que existem 4 categorias. A primeira, daquelas pessoas que são salvas e sabem que são salvas. As pessoas que são salvos, mas não sabem, ficam achando, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou. Aqueles que não são salvos e sabem que não são salvos. E aqueles que acham que são salvos e não são salvos. Preguemos a palavra do Senhor aos nossos familiares, para que o fruto do Espírito possa ser observado nos nossos lares. Mas além de olhar para os nossos familiares, temos que olhar para nós mesmos. Temos que olhar para dentro de nós e fazermos uma autoavaliação. E aí você olha para tudo isso e faz, eu tenho tido obras da carne, não tenho visto o fruto do Espírito. Mas o fruto é do Espírito. O que é que eu posso fazer para viver uma vida no Espírito? Eu quero o fruto do Espírito na minha vida. Meu irmão, a primeira coisa é nos arrependermos diante do Senhor. É orarmos a Deus, usando os meios da graça, os meios de graça. Conviva com os irmãos da igreja, participe de discipulados, leia a Bíblia junto, ore, louve, ore ao Senhor. Ele vai te responder. Por outro lado, se você olha para a sua casa, olha para você e vê o fruto do Espírito se desenvolvendo, meu irmão, louve e engrandeça o nome do Senhor. Se renda à graça do nosso Deus. Olhe para a cruz de Cristo. Veja a obra do Espírito Santo na sua vida e na vida dos seus familiares. Louve a Deus por isso, meu querido. Nós somos parte da família da aliança. Família que foi lavada e remida pelo sangue do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Deus nos abençoe.
Vamos orar e encerrar o nosso culto, irmãos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, porque o Senhor nos despertou em paz, preservou nossa saúde, o nosso entendimento e nos conduziu até esse lugar de oração. Perdoa os nossos pecados, a nossa incredulidade e o fato de nem sempre refletirmos a Tua beleza, nem sempre colocarmos em evidência o fruto do Espírito. Ao mesmo tempo, transforma o nosso coração diariamente, Senhor, para que possamos ter a experiência de ter a certeza de estar Te louvando em todas as áreas de nossa vida. Cuida de nossas famílias, traz paz à nossa mente e nos dá ânimo para o trabalho, tanto quanto para o culto ao Senhor. Tu és o nosso maior tesouro. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou. Assim nós te oramos agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a bênção. Você pode se colocar de pé. Receba a bênção apostólica. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até mais tarde, se Deus quiser.